Entrevista. Nós vamos conversar agora com o Dr. Volney Tadeu Ferreira, diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e nós vamos falar sobre o acordo coletivo de trabalho aditivo para a prevenção de conflitos no ambiente de trabalho. Boa tarde, doutor Volney Tadeu Ferreira. Boa tarde, Artemisa, a você e a todos os seus ouvintes. Doutor Volney, é um prazer ter a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre, de vocês e em especial em nome da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Doutor Volney, esse acordo é entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e... Então, com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, mas que, na verdade, ela intermediou para que os bancos possam fazer a adesão, né? A notícia que temos é de que já assinaram os bancos Bradesco, HSBC, Itaú, Santander, Citi, Safra, BIC Banco, Banco Votorantim e Caixa Econômica, né? O Banco do Brasil também já instalou alguns comitês internos de ética no passado, né? Que foi um ponto de partida também para essa iniciativa da Federação Brasileira dos Bancos, que é bastante louvável sobre a ética atual, né? Agora, doutor Volney, por que esse acordo, por que houve a necessidade desse acordo? Olha, a necessidade, na verdade, não é que ela existisse totalmente, mas acontece que uma das grandes reclamações na Justiça do Trabalho atualmente, voltadas contra os bancos, é de que há um clima de assédio moral muito forte contra o trabalhador, não é? Então, as partes entenderam que precisavam dar uma resposta à sociedade e aos próprios trabalhadores, criando caminhos e alternativas para que esse tipo de ocorrência não pudesse persistir, não voltasse a acontecer, não? Então, criou-se como alternativa um acordo coletivo onde as partes firmaram alguns detalhes entre eles que ajudam a tentar melhorar esse clima, né? Eu gostaria que você explicasse, para que os nossos ouvintes pudessem entender melhor, o que é o assédio moral. Olha, o assédio moral, Artemisa, ele se caracteriza por diversos aspectos na relação do trabalho, né? Especialmente quando o supervisor, o gerente, chefia, né, os níveis superiores, usando da sua autoridade, eles abusam da liberdade da pessoa, ofendendo a pessoa, colocando nomes pejorativos ou impedindo a pessoa de agir de acordo com a sua privacidade, invadindo a sua privacidade, às vezes colocando regras como, por exemplo, de ir ao banheiro, né, aos sanitários, mesmo em casos de necessidade, impedindo isso, ou impedindo a pessoa de exercer a sua atividade normalmente, né? Então, eles acabam usando da sua autoridade para pressionar a pessoa a realizar alguma coisa que a pessoa não esteja obrigada a mudar, por exemplo, condutas, comportamentos, ou colocando a pessoa em situações constrangedoras, ridículas, perante os colegas de trabalho, né? São inúmeras hoje as situações em que a pessoa pode se estar, principalmente numa situação dessas, colocada de uma forma humilhante ou pejorativa perante seus colegas de trabalho, ou mesmo a um público em geral, né? Seria mais ou menos como uma pressão para a pessoa mesmo, sei lá, pedir uma demissão, né? Ou se sentir... Também se caracteriza, assim, situações como essa, a pessoa pedir transferência ou pedir demissão, porque ela não está suportando a pressão que normalmente vem do nível superior. Mas há também algumas formas de condutas não éticas, quando, por exemplo, a empresa permite que os colegas de trabalho no mesmo nível também façam brincadeiras, façam humilhações e não haja sobre isso, né? A gente chama de um assédio moral horizontal, né?
O mais comum é o vertical, que vem da supervisão, da chefia para baixo, né? Porque aí ele impõe a sua autoridade. Mas há esse assédio praticado entre os colegas que a empresa não pode permitir. Ela tem que evitar esse constrangimento e é uma função da empresa dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Quer dizer que isso também tem que ser percebido pela empresa. Se um colega está prejudicando o outro, quem tem que tomar uma atitude, no caso, claro que a própria pessoa, né, se ela se sentir ofendida, ela vai reagir, mas também a chefia tem que tomar uma providência. Exatamente, eles têm que ficar atentos e se notar que está ocorrendo algum tipo de anormalidade, eles têm que buscar uma solução da direção da empresa, né, para isso, né? Que parte desde orientação, parte de forma de alterar, por exemplo, a rotina de trabalho, transferir a pessoa de ambiente de trabalho, né? E os bancos são muito comuns, porque eles sofrem uma pressão muito grande quando do atendimento ao público, principalmente, né? As questões de horário, o horário é curto, né? Então aquela coisa de pessoas que vão pagar e ficam na fila e se enervam, né? E são ofendidas e a empresa não toma uma atitude de proteção desse trabalhador, né? Há necessidade de se fazer isso, né? Doutor, quais as principais cláusulas desse acordo que foi firmado? Olha, o que eu diria assim de principal, primeiro é a afirmação de princípios, né? Entre as partes, né? Eles estabelecem como princípios, por exemplo, que eles condenam qualquer tipo de assédio, né? Qualquer forma de assédio, né? Orientam a criação de canais específicos para encaminhar denúncias, estabelecem, por exemplo, critérios e indicadores para avaliar esse programa, avaliam habilidades comportamentais necessárias para a liderança e do relacionamento interpessoal, para que isso possa ser amplamente orientado em todo o volume de trabalhadores envolvidos nos bancos, né? De outras formas também, a questão de preservação aí da privacidade de cada um, a promoção do respeito à diversidade, principalmente quando a pessoa de alguma forma está enquadrada nisso, por exemplo, os homossexuais, os portadores de doenças graves, portadores de deficiência, né? Então, de alguma forma, estabelecendo princípios para que isso possa ser evitado e traga, primeiro, conscientização de todos os envolvidos, né? E que resulte num ambiente aí mais saudável de trabalho, né? Promovendo sempre os valores éticos e legais, né? Principalmente. Uhum. Doutor Vani, vai haver uma fiscalização para saber se está dando certo? Quem é que vai fazer essa fiscalização? Olha, na verdade as próprias partes estarão se reunindo de forma frequente, né? Para avaliar isso. E através do encaminhamento das denúncias de ambos os lados, os sindicatos, por exemplo, vão abrir canais para receber denúncias, vão fazer a apuração, os bancos, das responsabilidades e dos fatos denunciados, né? Desde que haja, evidentemente, uma identificação da pessoa, fato, local, onde está ocorrendo, né? E de alguma forma a fiscalização será feita pelas próprias partes. Os bancos, os sindicatos de bancários que vão estar mais diretamente comprometidos em fiscalizar se esse acordo estará sendo cumprido, né? Há nessa formação de princípios e responsabilidades, por exemplo, os bancos terão, após a apresentação de denúncia, eles terão um prazo de até 60 dias para apurar esses fatos e dar um retorno ao sindicato, né? Então os sindicatos poderão, de alguma forma, acompanhar o andamento desses assuntos e verificar se de fato as medidas estão sendo adotadas, né? A gente está falando aqui dos bancos, o ideal seria que qualquer empresa tivesse um trabalho como esse, um acordo como esse, né, doutor? Nossa, fantástico, sem dúvida, Artemisa. É uma medida salutar, que as partes
poderiam aproveitar, porque ele é um acordo muito simples, mas bastante pedagógico, porque ele firma uma linha de entendimento, e isso pode ser adotado por qualquer outra empresa, por qualquer outro segmento, junto com o seu sindicato, com seus trabalhadores, mas principalmente para que cada empresa tenha uma linha de conduta nesse aspecto e que seja claro para todos os empregados, né? Porque muitos líderes, chefes, gerentes, eles não compreendem que na sua autoridade não lhes permite ultrapassar a questão da privacidade, da honra, dos valores éticos, legais de cada indivíduo, né? Eles precisam estar nisso muito firmemente controlados, né? Com certeza. Doutor Vonei, se alguém quisesse saber mais sobre o assunto, teria como obter essas informações? Um site, Olha, o site da FENABAN, né, Federação Nacional dos Bancos, ou da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, eles estão disponibilizando, os próprios sindicatos também envolvidos, sindicatos dos bancários, estão disponibilizando cópias desse acordo, para que sirva de orientação para todos os interessados aí nessa adoção de algo semelhante, viu? Tá certo. Doutor Vonei, mais alguma informação, orientação que o senhor gostaria de passar? Olha, Artemisa, na verdade, eu primeiro agradeço a oportunidade e o espaço que vocês, a rádio, sempre nos possibilita de divulgar aspectos tão importantes para a gestão de recursos humanos, como é uma medida nesse tipo e nesse nível, né, tão importante. Dizer que a associação valoriza demais essas iniciativas e fica à disposição não só de você, dos ouvintes, por intermédio de vocês, para esclarecer eventualmente alguma outra questão que os próprios ouvintes tenham a esse respeito, viu? Nós que agradecemos a sua participação, doutor Vonei. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui no Falando Francamente, tá certo? Ok, muito obrigado e estamos à disposição inteira de vocês, viu? Obrigado, boa tarde. Até logo.